segundo um estudo recente, paleontólogos britânicos e canadenses rastrearam as origens dos seres humanos e de outros vertebrados a partir de um fóssil que nadava nos oceanos há 500 milhões de anos. Uma nova análise de fósseis determinou que o extinto Picaia gracilensis é o membro mais conhecido primitivo dos cordados, que inclui descendentes atuais, conhecidos como peixes, anfíbios, aves, répteis e mamíferos. Com relação a esse grupo de animais atuais, as características típicas durante o desenvolvimento embrionário são a qual? Qual foi a alternativa que vocês marcaram, gente? Bora, pessoal, cadê vocês? Vai. Marquei A, mas eu acho que tá errado. Marcou letra A, foi Cauã. Meu microfone tá péssimo. Oi. Então, veja só, esse assunto a gente está falando aqui de cordados. A gente viu, nós vimos os filos anterior lá da parte que a gente determinou como invertebrado, né? O filo artrópoda, quinidária, porífera, lembra todos aqueles filos que nós vimos na aula anterior? E aí a gente está entrando no filo cordado. O filo cordado, ele é dividido em alguns grupos. Quem assistiu principalmente a primeira aula, o primeiro link que eu coloquei, deve lembrar, se fez algumas anotações. Quem não assistiu, eu sugiro muito que vocês assistam, porque é muito importante esse conteúdo, e o primeiro vídeo, ele dá uma introdução nesse conteúdo, e é exatamente o que essa questão fala, aquele vídeo, tá? Os vídeos são curtos, são vários, mas são vídeos de 10 minutos, 12 minutos, dá tranquilamente para vocês assistirem. Então, o filo dos cordados, gente, ele é dividido em alguns grupos menores, só que, teoricamente, para resumir, a gente fala que os filos cordados são aqueles animais que apresentam, na sua fase embrionária, né, no desenvolvimento embrionário, algumas características, e que nem sempre vai se manter ao longo da vida adulta do animal. A exemplo da coluna vertebral, por exemplo, né, que a gente fala que todos os vertebrados possuem coluna vertebral, osso, etc. Tem animais que não têm coluna vertebral e eles são vertebrados. Mas como assim, professora? Isso porque, segundo a classificação biológica, esses animais que não possuem coluna vertebral, né, não têm essa estrutura óssea na fase adulta, mas na fase de desenvolvimento embrionário, eles tiveram algumas características que são obrigatórias dentro do grupo dos cordados. E essas características físicas é justamente essa da letra C, tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas faringianas e cauda pós-anal. E aí eu trouxe essa imagem aqui para ficar mais fácil de compreender. Aqui a gente tem uma imagem, uma ilustração de um animal chamado de anfioxo, tá? É um tipo de cordado bem pequenininho, vê aqui na mão aqui da pessoa, tá? Ele é bem pequenininho mesmo, ele vive, é aquático. Normalmente a gente pega um anfioxo para ficar mais fácil de explicar esse conteúdo. E aí aquelas 4 estruturas a gente vai observar nesse animal. Esse animal, ele fica assim a vida toda, ele não desenvolve coluna vertebral nem nada, mas ele é um cordado. Ele não tem vértebra, ele não possui crânio, mas ele é um cordado, tá? Por que ele é um cordado? Porque ele possui essa estrutura chamada de notocorda, que é esse cordão aqui, esse filamento aqui mais escuro, na parte superior, tá vendo que vai de uma ponta a outra, aqui é a região que a gente chama da cabeça, vamos assim dizer, tá? Mas não tem crânio. Então, a notocorda é esse cordão aqui, que vai de uma ponta a outra, tá? Da cabeça à cauda. A notocorda é um bastão flexível, tá? É um eixo de sustentação. É o que nos vertebrados verdadeiramente vai se transformar na fase adulta em coluna vertebral. É o que em nós transforma-se em coluna vertebral. Professora, a gente possui isso? Sim, durante o desenvolvimento embrionário nós desenvolvemos a notocorda. E com o passar do tempo, desenvolvendo dentro do útero materno, essa notocorda, ela vai se transformando em coluna vertebral, né? Acima da notocorda, a gente tem uma outra estrutura que é um cordão nervoso, tá aqui bem clarinho, de uma ponta a outra, ele vai de um lado a outro, chamado de tubo nervoso dorsal. Esse tubo nervoso dorsal é o que a gente chama hoje em nós, vamos assim, para fazer uma comparação, a medula óssea, né, que está dentro da coluna vertebral. Então, nossa coluna vertebral formada de vértebras, né, que os ossinhos que se empilham um em cima do outro, dentro dessas vértebras passa um tubo nervoso, que é chamado tubo nervoso dorsal, na fase embrionária, porém, na fase adulta, é chamado de medula espinhal, tá? Então, notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas faringianas, na verdade. Aqui está mostrando fendas branquiais, mas é fendas faringianas, como está aqui na questão da letra C, tá? Essas fendas aqui servem para o processo de respiração. Na fase adulta, muitos animais, essas fendas faringianas somem,
mas em alguns permanece, como é o caso do tubarão, né? Os peixes, de modo geral, têm essas fendas e permite a entrada e saída de água para as trocas gasosas, a troca do gás, e essa região caudal pós-anal, uma região de cauda pós o ânus. O ânus está aqui, essa cauda vem logo depois. Que na maioria dos animais ela acaba regredindo, ela não desenvolve-se, né? Mas todos os vertebrados, todos os cordados possuem pelo menos essas 4 estruturas, tá? Que podem se manter enquanto o indivíduo chegar na fase adulta, mas elas podem sumir, como é o caso da região caudal, ou se transformar em outras estruturas, que é o caso da notocorda, que se transforma na coluna vertebral. Até aqui entendido, pessoal? Ô, professora. Sim, fale. Qual é o nome desse bicho? Anfioxo. Esse animal é anfioxo. Obrigada. Certo? Pode anotar, anfioxo. Aqui é um desenho, mas aqui é a imagem real, tá? Aqui do cantinho direito, inferior. Veja o tamanho dele em comparação aos dedos da pessoa. Ele é bem pequenininho, poucos centímetros, tá? A gente utiliza ele porque é mais fácil de observar as estruturas e fazer comparativo. Mas tem outros animais que fazem parte também dos cordados, que também são característicos assim mais primitivos, tá? Se vocês pesquisarem, assistirem as videoaulas que eu indiquei, vocês vão verificar. Na 2 diz, os peixes constituem um grupo numeroso dos vertebrados, que ocupam os ambientes aquáticos do planeta. Sobre esses organismos, marque a alternativa correta. Sobre os peixes, qual é a alternativa que vocês colocaram como correta? B. Oi? B. B de bola? Os peixes podem ser classificados agnatos, cartilaginosos e ossos. Quem marcou a letra C? Elizabeth. Ô, Elizabeth, o sistema circulatório dos peixes é fechado e apresenta um coração com 3 cavidades. E aí? Essa questão é a letra B, é a alternativa que está mais correta, tá? Os peixes, que é um grupo dos animais, dos cordados, né? Lembrando, gente, só antes que eu esqueci de falar aqui na questão anterior, lembrando que os cordados, eles têm, esse filo, ele é dividido em 3 subfilos, 3 grupos menores. Os urocordados, cefalocordados, que são animais que não têm crânio, não têm estrutura de crânio, né? Daí eu digo a vocês que existem animais que não têm estrutura óssea, mas são cordados, são vertebrados. E tem o subfilo craniata, que é o que a gente chama de vertebrado de verdade, né? Que são os peixes, os anfíbios, os répteis, mamíferos, esses que a gente tá aqui vendo, tá? E quando a gente vê o grupo dos peixes, que é o primeiro grupo, a gente vê que eles são classificados em 3 grupos, de fato. De modo geral, os livros ou as pesquisas trazem apenas dois grupos, cartilaginosos e ósseos, e normalmente às vezes esquece os agnatos, mas o agnato também é um grupo dos peixes, tá? Qual é a diferença? Os agnatos, ou também chamados de ciclostomados, são peixes que têm a boca circular, tem mandíbula, porém, é um peixe que tem o corpo cilíndrico, né? Lembra muito uma cobra, tanto que o pessoal, quem já foi ali, por exemplo, ali na orla, como é o nome do local? Meu Deus, esqueci agora. Alguém falou aí. Não ia dizer, água para tartaruga, né? Oceanário, lembrei agora. Quem vai ali no oceanário dá para ver uma lampreia, eu já vi algumas lá, tá? Eita. Ela lembra muito uma cobra, né? O peixe bruxa, o feiticeira também, mas são peixes, tá, gente? Porque tem características de peixe, eles não são répteis, não, apesar de o corpo ser um pouco parecido. É um grupo mais primitivos. Mas os grupos mais comuns é o Osteictis e Chondrichthyes. Qual é a diferença de Osteictis e Chondrichthyes? Normalmente as questões abordam esses 2 grupos aqui. O Chondrichthyes são chamados de peixes cartilaginosos, peixes que têm a estrutura esquelética formada de cartilagem. E dentro desse grupo você vai encontrar os tubarões, as raias e as quimeras. Todos eles estão dentro do grupo dos Chondrichthyes. Já os peixes ósseos, chamado de Osteictis, é assim chamado porque o esqueleto dele, que a gente chama de espinha, na verdade, né, mas é o esqueleto, é formado de estrutura óssea, enquanto que o esqueleto dos Chondrichthyes é formado de estrutura cartilaginosa. Na verdade, a diferença é basicamente essa, é a composição do esqueleto. Quem são os Osteictis? A maioria dos peixes, a grande parte deles está dentro desse grupo, né? Sardinha, robalo, cavalo marinho também, que muita gente acha que não é, mas é um peixe, cavalo marinho, tá? Tucunaré, pirarucu, baiucu, vários outros peixes que é usado na nossa alimentação principalmente, são peixes ósseos, tá? Já tubarões e raias são peixes cartilaginosos porque o esqueleto não tem a mesma composição, vamos dizer assim, química dos Osteictis, certo? Então, por isso a nossa resposta lá é a letra C, né?
Na questão 3 diz que a bexiga natatória, estrutura presente em alguns peixes, é responsável por auxiliar esses animais a se manterem em determinadas profundidades. Em relação a essa estrutura, assinala a alternativa que melhor explica o seu funcionamento. Quem é da eletiva aqui, Eureka, deve ter percebido que na aula passada, na semana passada, a gente falou sobre isso, tá? Falamos sobre... teve um momento que o Ricardo estava falando sobre a questão de densidade e tal, e aí eu acrescentei informação, trazendo informações sobre os peixes. Nessa questão 3, qual foi a alternativa que vocês marcaram, pessoal? D. Todos marcaram... É o que eu no jeito aí, na aula. Você estava na eletiva, Wesley? Foi de uma aula passada que a senhora falou sobre isso. Ótimo, ainda bem. E você conseguiu lembrar? Wesley? Oi? Ah, a letra D. Letra D, você marcou D de dado, né? Isso. Érica, você é de que turma? É do primeiro ano, né? Aqui não está sendo aula agora do primeiro não, viu, Érica? Agora está sendo o terceiro ano. O primeiro ano já passou a aula. Primeiro ano agora está com química. Ela saiu, entrou na aula errada. Gente, então a bexiga natatória é um órgão que os peixes ósseos têm e ela tem a função de, ao se encher de ar, a bexiga natatória faz com que o peixe fique menos denso do que a água e aí ele acaba boiando, ele sobe à superfície. Eu trago aqui a imagem de um peixe, um esquema bem resumido, e mostro alguns órgãos dele aqui interno, né? A bexiga natatória é essa aqui, ó, tá? Tá aqui o nome, bexiga natatória, ou vesícula gasosa. Por quê? Porque ela é um órgão que a função dela é se encher e se esvaziar de ar, só isso. Ela infla, fica inchada de ar, ou ela fica murcha. Isso o peixe faz esse controle quando ele quer subir, ir para a superfície, ou afundar. Tá? Então, quando ele quer subir, ele enche de ar, fica menos denso, então ele flutua. Quando ele quer ir para regiões mais profundas, ele vai esvaziando essa bolsa de ar chamada de bexiga natatória, vai ficando menos denso, então ele acaba descendo. Isso acontece o tempo todo, tá? Professora. Oi, Letícia. Então, tem dois, né? O de ar e o outro é o óleozinho que a senhora tinha comentado lá na aula. Eu comentei na Eureka, né? O óleozinho, na verdade, você está falando em relação aos peixes condrictes, tá? Que são os tubarões e as raias. Os tubarões e as raias, que são os condrictes, não têm essa bexiga natatória. E como é que ele faz para flutuar e afundar? Porque eles também precisam ter esse mecanismo, né? De subir e ir para a superfície ou descer mais profundo. Ele não tem bexiga natatória, mas ele secreta um óleo, tá? Lá no fígado dele, que a gente sabe que substância oleosa deixa o ambiente a substância oleosa é menos densa e acaba flutuando, né? E toda vez que o peixe, o tubarão nesse caso, né, ou a raia quer afundar, ela libera esse óleo para a parte externa do corpo e acaba ficando mais pesado, menos denso e desce. Quer ficar mais leve, começa a secretar dentro do corpo ali aquele óleo, vai ficar leve e sobe. Então, ele compensa a falta da bexiga natatória pela produção de substância oleosa, certo? Deu para relembrar? Deu. Eu falei sobre isso na Eureka mesmo. Então, vamos lá. Questão 4, sabemos que o nome é anfíbio. Agora a gente vai para o segundo grupo, a ordem dos anfíbios. Saímos da ordem dos peixes. Lembra que a gente estava filo cordado. Lembra? Reficofage, reino, filo, classe, ordem, toda aquela nomenclatura, aquela categoria, né? Então, a gente saiu do rei, tá? Então, no reino animal, né? Filo cordata, depois de filo vem o quê? Classe, não é isso? E aí vem depois as ordens. Então, a gente agora está entrando nesse grupo dos anfíbios. O nome anfíbio é derivado do grupo do grego e significa duas vidas. Marque a alternativa que indica corretamente e o motivo pelo qual ele recebe esse nome. Qual é o motivo que justifica esse nome anfíbio? Qual é a alternativa? A. Letra A, os anfíbios apresentam esse nome em virtude da presença de uma fase larval e uma fase adulta. Será que é isso? Alguém marcou diferente de A? Eu marquei a letra B. Quem falou B? Tá bem longe o áudio. Foi Ingrid, foi? Ou Elizabeth. Letra B, os anfíbios apresentam esse nome porque apresentam uma fase larval aquática e uma forma adulta terrestre. É exatamente isso mesmo. Veja que a letra A, ela está incompleta. Se você comparar a letra A com a letra B, a B ela está mais completa, né? Então, quem assistiu a videoaula lá de anfíbios ou leu o material, deve ter visto que até o professor da videoaula fala sobre isso, né?
Então, a palavra anfíbio, anfi significa dupla e bio significa vida. Então, é vida dupla. Os anfíbios é um grupo de animal que ele não vive exclusivamente na água, como os peixes, mas ele também não vive exclusivamente na terra, como é o caso dos répteis, que é o próximo grupo. O anfíbio, ele está ali na transição. Ele é o grupo de animais que ele está na transição entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático. Ele depende dos dois, tá? Ele não consegue viver somente em um. E aí a palavra é exatamente isso. A fase larval, ela é aquática, a larva, né, que é a fase juvenil dele. E a fase adulta, ele já habita um ambiente terrestre, tá? Deixa eu ver, acho que eu trouxe uma imagem aí. Os anfíbios, ele tem alguns grupos, tá? São 3 grupos que eles se classificam de acordo com o formato do corpo, características, e aí depois vocês podem pesquisar com mais calma, mas de modo geral, nós temos o grupo dos anúrios, que são representados pelos sapos e rãs e pererecas, que são os mais conhecidos, né? Os anfíbios mais conhecidos entre nós. Lembrando que tem sapos, rãs ou pererecas que são venenosos, né? Quando são tocados ou de alguma forma ingeridos, como é o caso de alguns répteis que se alimentam desses animais. Nós temos o grupo dos urodelos, que são representados pelas salamandras. É um animal que tem corpo alongado, tem patas e cauda. Já os anuros não tem cauda. Se você analisar sapo, rã e perereca, não tem cauda, né? Tem as patas, mas não tem cauda. O urodelo tem patas e tem cauda. Tem esse corpinho aqui, ó, comprido, tá? E os ápodos é aquele anfíbio que ele não apresenta estrutura de locomoção como as patas e tem um corpo muito semelhante, parecido com cobras, né? Com os répteis, as serpentes, né? Mas eles não são répteis, eles são anfíbios, tá? A pele tem algumas características que diferenciam os anfíbios dos répteis. A primeira delas é a pele. Os répteis têm pele queratinizada, aqui não. Os anfíbios, ele tem uma pele muito sensível, né, muito fina, até porque ele respira também pela pele, realiza trocas gasosas, então tudo isso é observado aqui nesse animal chamado de cobra cega, ou popularmente também chamado de cecília. O pessoal chama de cobra cega porque, tem um formato de uma cobra, né? E ela vive enterrada em areia, assim, terreno úmido, meio molhadinho, porque esses animais dependem de ambiente úmidos, tá? Mesmo na fase adulta, eles não vivem totalmente na água, mas dependem de uma certa umidade para manter a pele sempre úmida e favorecer as trocas gasosas, através de um processo chamado de difusão. Os répteis não fazem isso, os répteis respiram totalmente pelos pulmões, porque esses animais aqui têm pulmões primitivos, tá? Então, são 3 grupos, 3 categorias dos anfíbios. Aí, falando... Oi. Eu já vi uma cobra igual uma cobra cega, parecida com essa, só que ela tinha 2 cabeças. Então, o pessoal chama de 2 cabeças, mas será que era cabeça mesmo? Porque a cauda, às vezes, se assemelha muito com a ponta da cabeça. E aí a pessoa não consegue saber qual é o lado que é a cauda, qual é o lado que é a cabeça, e acabam dizendo que tem 2 cabeças, e às vezes não é. Porque... Não, isso é no mesmo coisa, na mesma ponta, 2 cabeças. Então essa aí essa aí tinha má formação, que é possível acontecer, né? E eu já vi 2 vezes uma dessa. Sério? Eita. Sim. Eu mesmo achei nunca que vi. era diferente. Mas parece diferente, eu achei. Mas era cobra ou era será que era anfíbio? Era cobra mesmo? Era. Porque os anfíbios, ele tem essas pelezinhas assim, bem lisinha, bem flexível, só que apesar que a gente vendo, não vai tocar, né? Porque o correto é não tocar para não ter nenhum tipo de acidente, ou você acabar se arriscando, né? Mas pode ser, do mesmo jeito que a gente nasce, tem gente que nasce com o dedo a mais no pé, na mão, né? Uma má formação, vamos assim dizer, né? Os bichinhos também acontecem isso com ele. Na questão 5, tem uma figura aí mostrando o processo de reprodução de um anfíbio, especificamente aqui, foi colocado aqui, um anfíbio na água, e mostrando um momento na água, um momento na terra, tá? A figura a seguir representa a metamorfose de um anfíbio, um grupo de animais que apresenta 2 fases de vida. Como cada fase ocorre em ambientes distintos, dentre outras características, as adaptações que favorecem a obtenção de oxigênio varia nesses ambientes. Dessa forma, o número de tipos de órgãos respiratórios que cada espécime apresenta ao longo de sua vida é o qual? Quantos órgãos de respiração apresenta desde quando está na fase adulta, aí está reproduzindo, passa pela metamorfose, fase juvenil e volta a ser fase adulta. Quantos órgãos de respiração vocês marcaram? Como assim, professora? Pulmão é um órgão de respiração, tá? Nosso corpo. Nós mamíferos temos apenas um órgão de respiração, que é o pulmão. Só que os anfíbios têm mais de um órgão para respiração. 3. Pensando bem, ele tem os pulmões, né? Sim. Pele e também aquática.
Exato. Perfeito. Olha, os anfíbios, eles apresentam 3 órgãos, tá? De respiração. Teoricamente, a pele, tá? Que é, na verdade, o principal órgão de respiração dele. Isso, tanto a pele quanto o pulmão, eles utilizam para respirar na fase adulta, quando eles já estão aqui na Terra, na fase adulta, tá? Então, na fase adulta, vai respirar pela pele e pelo pulmão. Só que o pulmão, ele é um pulmão primitivo, ele não tem uma capacidade respiratória muito boa, tá? Basicamente, em toda a fase da vida dele, a maior parte da respiração desses animais é pela pele, uma média de 70%. Não é à toa que a pele é bem lisinha, muito fina e sempre úmida, que é para manter a umidade e ajudar na difusão de gases. E por esse motivo a gente não pode jogar sal no sapo quando vem na porta de casa, porque os animais morrem. Ele desidrata, impede a respiração e eles morrem lentamente, né? Com toda a dor possível. Então, não façam isso e nem deixem ninguém fazer. O pulmão, eles também têm pulmão, só que o pulmão dele é um pouco primitivo, não tem uma capacidade respiratória pulmonar igual os mamíferos, como é o nosso caso. E tem as brânquias, que são órgãos também de respiração, só que as brânquias só acontecem na forma larval, quando ela está na forma de girino, quando os filhotinhos estão aqui na água. Então, macho e fêmea vão cruzar. Lembrar que eles não têm fecundação cruzada, então, a forma do acasalamento, porém, esse espermatozoide e óvulos, né, vão ser lançados fora do corpo, tanto do macho quanto da fêmea, no ambiente, né, procura-se um rio, um local que tenha o mínimo de correnteza possível. Esses ovos e esses espermatozoides vão ser fecundados, e o embrião vai desenvolver para uma forma de girino, que vai passar por metamorfose, né? Esse girino aqui, ele vai começar a desenvolver as patinhas até chegar na fase adulta, que vai completar a metamorfose completa, e aí ele já não tem mais necessidade de ficar na água, ele sai. Mas enquanto ele vive na água, né, durante o processo de metamorfose, ele precisa respirar, só que ele não respira pela pele e nem vai respirar pelo pulmão, ele respira por brânquias, que é igual lá os peixes. Só que essas brânquias, elas vão se degenerando ao longo do tempo, até chegar à fase adulta. Existe ainda um estudo que fala sobre a respiração bucofaríngea na fase adulta do animal, tá? Então, se fosse, a gente até poderia aqui marcar 4 opções, porque essa questão aqui foi tirada de um vestibular e o gabarito deu 3, só que recentemente já foi verificada algumas pesquisas e essa respiração bucofaríngea é uma região aqui, na região da boca, tá? Entre a boca e aqui a faringe, e consegue ter uma captação de oxigênio mínima, mas tem, né? Foi verificado isso. Então, a gente poderia até marcar 4 aqui, se fosse o caso, tá? Na questão de número 6, gente, eu tenho que olhar aqui o horário, que eu estou meio perdida no horário. Deixa eu ver aqui. A aula de vocês, a próxima, começa que horas? 4h20, é? 3h20. 3h20, né? A próxima aula. Sim. Era para terminar agora para dar um intervalo, mas vamos lá, vamos tentar adiantar. No Pantanal, o jacaré se aquece ao sol, às margens dos rios durante o dia, como a água resfria mais lentamente do que a terra, né? Submerge à noite. Essa estratégia dos crocodilianos está relacionada ao fato de que, então, durante o dia eles saem, fica pegando o sol, à noite é mais frio, eles entram na água, porque a água demora de resfriar, está mais quente do que a terra. Porque eles ficam procurando o tempo todo locais quentes, os crocodilos, jacarés, por exemplo. Por quê? Qual é a alternativa? Eu marquei B. Letra B, por serem ectotérmicos, dependendo de fontes externas de calor para a regulação de temperatura. E aqui, nesse ponto, eu vou chamar a atenção, inclusive eu falei até com Ingrid, eu acho que ela não está na chamada hoje não, né? Falei com ela essa semana sobre isso, ela estava assistindo a aula e tirou dúvida comigo. Os animais, eles podem ser classificados como, o pessoal já está entrando aqui, classificado como pecilotérmicos, tá? Ou homeotérmicos. Os pecilotérmicos são aqueles animais que a temperatura corporal ela vai variando de acordo com o ambiente, tá? Então, toda vez que o ambiente está mais frio, o corpo desses animais também resfria mais, ou está mais quente e vai aquecendo mais. Por isso que quando a gente observa em dias de chuva, frio, e aparece um dia do nada de muito sol, os animais répteis, por exemplo, né? Tartaruga, jacaré, crocodilo, lagartixa, lagartos, eles ficam tudo procurando áreas externas, fonte de calor do sol, fica nas rochas, como se estivesse pegando o sol mesmo, e eles estão pegando o sol, que é para eles se aquecerem, porque eles não têm um controle de temperatura interna como nós, mamíferos e as aves, temos. Então, quando o animal utiliza uma fonte de calor externa, que é o sol, por exemplo, para se aquecer,
a gente fala que eles são ectotérmicos. Por eles utilizar uma fonte externa de calor, é devido a eles serem um ou outro animal chamado de pecilotérmico. Então, pecilotérmico é porque a temperatura do corpo varia de acordo com o ambiente e eles precisam procurar uma fonte externa de calor. Eles são ectotérmicos. Nós humanos somos ectotérmicos? Não. Nós humanos e as aves, por exemplo, nós somos homeotérmicos. Homeotérmico porque a nossa temperatura do nosso corpo fica sempre equilibrada, independente se o dia está quente ou se está frio. Se você não estiver doente, não estiver com febre, estiver saudável, a sua temperatura corporal interna é em média de 36 graus a 36,5, tá? Mesmo que seja um dia de muita chuva ou um dia de muito calor. O que você vai sentir é calor ou frio, porque isso é a sensação da nossa pele, por conta dos receptores táteis, receptores térmicos, quer dizer que está abaixo da pele, tá? Então, os répteis são, sim, ectotérmicos, porque eles utilizam uma fonte de calor externa. Eles não têm mecanismo de aquecimento interno, como a gente tem no nosso sistema circulatório, realizado pelo nosso coração, sangue e veias e artérias, certo? E os répteis, eles são classificados em 3 grupos, crocodilianos, escamados e quelônios, tá? Crocodiliano, o nome já está dizendo, né? Inclui os crocodilos, jacarés, aligatores e os gaviais, que encontra mais fora do país. Aqui a gente encontra mais o jacaré. Os escamados, a ordem Squamata, inclui as serpentes, né? As cobras, de modo geral, que o pessoal chama, e os lagartos. E os quelônios, a ordem quelônia, são as tartarugas, cágados e jabutis, porque tem aquela carapaça, aquela carcaça do lado de fora do corpo desse animal, tá? O pessoal vai até a 10, né? O pessoal está entrando aqui. Nessa questão aqui, a gente tem que encontrar uma alternativa que preencha corretamente a frase. A alternativa correta é a letra D, de dado, tá? Cisne e glândula uropigiana. As penas das aves, se você observar as penas dessas aves aquáticas, por mais que elas nadem, tanto a água limpa quanto suja, você observa que essas penas, elas sempre são branquinhas, limpinhas e não ficam encharcadas. Isso por quê? Porque as aves apresentam uma glândula na região próxima à cloaca, uma glândula chamada de glândula uropigiana. E vocês já devem ter visto, né, mesmo que não presencialmente, até através da TV, algumas aves, como pato, né, como cisne e ganso, eles ficam passando o bico no fundo ali, né, da cauda deles, e entre as penas. Ele fica meio que espalhando. Na verdade, ele bota o bico perto dessa glândula, que fica aqui atrás, na região da cauda dele, e aí esse bico suja, fica todo cheio de óleo, que a glândula produz uma secreção oleosa, e ele espalha esse óleo em toda a pena. Então, ele impermeabiliza as penas. E aí, por esse motivo, esse animal ele não encharca de água mesmo, ele estando na água. Porque se ele encharcasse, ele ia afundar. Né? Dificilmente, se cair um pouco de água aqui em cima, as gotículas de água descem, se espalha na pena, mas não entra, não encharca de jeito nenhum. Tá? Então, é chamado de glândula uropigiana. É a única glândula que as aves possuem. É bom até falar sobre isso, né? Porque a gente vai encontrar a presença de glândulas, mas nos mamíferos, mas nos outros animais a gente não tem essas glândulas comuns igual a nós. Por exemplo, glândula sudorípara, que produz suor, isso eles não têm, tá? Eu vou passar rapidinho essa 8, que é a questão da letra D, fala sobre o esqueleto externo formado de quitinas, presente apenas aqui nos insetos, que inclusive é assunto da nossa aula anterior. Eu não sei nem porque eu botei essa questão aqui, mas enfim. Questão 8, vamos para 9 e fechar logo aqui a 10. As afirmativas abaixo sobre os mamíferos, todas estão corretas. Qual é a única que está errada aqui, gente? Qual foi a que você marcou? B. Mamíferos marinhos como baleias, golfinhos e de água doce, como o boto, têm respiração branquial. Está errado. O que é que está errado aí nessa frase? É porque eles, a respiração pulmonar, né, que eles armazena oxigênio para poder navegar na água. Na verdade, isso mesmo, viu, Wesley? É mais ou menos isso que você falou. Os mamíferos, apesar de ser marinhos, né, o caso das baleias, golfinhos e os de água doce, como é o caso do boto, eles, apesar de estarem na água, mas eles não respiram por brânquias, como é o caso dos peixes, né? Os peixes têm as brânquias que absorvem o oxigênio da água. Tanto que se você tira um peixe da água, por muito tempo ele vai morrer. Já os mamíferos, que são aquáticos, apesar de eles viverem na água, eles não respiram por brânquia, eles respiram igual os mamíferos terrestres, respiram por pulmão, tá? Então ele tem pulmão direito e pulmão esquerdo, igual a nós. Só que, para ele respirar, como você falou, ele vem à superfície e absorve uma grande quantidade de ar, e eles têm uma capacidade de
de prender a respiração por muito mais tempo do que nós, humanos, né? Eles têm essa capacidade, vai gastando devagarzinho aquele oxigênio que está lá dentro do pulmão, à medida que vai acabando, depois eles sobem, vão para a superfície e capta mais oxigênio. Não é à toa que a gente observa, até nos filmes, desenhos, documentários, animais mamíferos marinhos, né, eles vão até a superfície, né, baleias, por exemplo, aí dá aquele jato d'água para fora, os golfinhos, sempre estão subindo à superfície para capturar oxigênio. É o caso também dos répteis, como tartarugas e as tartarugas, viu, gente? As tartarugas também têm isso. Apesar de serem répteis que vivem na água, elas têm pulmões. E aí, quando esses répteis, né, que são as tartarugas marinhas, ficam presas nas redes de arrasto, que é proibida a pesca, elas acabam morrendo afogadas, porque elas não conseguem subir a superfície, fica muito tempo presa lá embaixo e acaba morrendo afogada mesmo. Daniel, ia falar? Quer falar alguma coisa? Não, a dúvida a senhora já tirou já. Eu ia perguntar se tinha como morrer afogado. Tem. Se esses animais, por algum motivo, ficar preso lá embaixo na água, né? Porque foi capturado por alguma coisa que o ser humano criou para poder ficar capturando animais ali, né? E acabar por muito tempo lá embaixo, eles vão morrer afogados, igual a nós. Só que a diferença é que a gente tem um tempo, a gente suporta menos, né? Esses outros animais suportam bem mais. E por último, aqui a gente tem a figura que representa um animal conhecido no Rio da Amazônia, uma característica que permite incluí-lo na classe dos mamíferos e excluir das demais classes é o quê? Presença de pelos, homeotermia, viviparidade, coração tetracavitário ou fecundação interna? Qual foi que vocês marcaram? Oi? É a B? Pelo. É o pelo, né, gente? Ó, preste atenção. Os mamíferos, isso aqui, na verdade, eu fiquei na dúvida se era uma ariranha ou uma lontra, mas eu acho que é uma ariranha, tá muito parecido. Os mamíferos, eles têm várias características que vai diferenciar dos outros grupos de animais. Né? A presença de pelos, que é a nossa resposta que está aqui, a presença de glândulas, a exemplo de glândula mamária, glândula sudorípara e glândula sebácea, tem a presença de dentes diferenciados, tá? Porque outros animais, como os répteis, por exemplo, e peixes, têm dentes, só que os dentes são iguais, não são diferentes um do outro, tá? Para permitir a alimentação. E outra diferença, outra característica é a presença do diafragma, que é um músculo que fica abaixo do pulmão e permite a respiração pulmonar mais eficiente do que, por exemplo, nos répteis. Então, aqui nessa imagem, a gente só consegue observar a presença de pelos. As outras características não é exclusiva dos mamíferos.